agradeço demais o convite, espero que seja um momento bem proveitoso. O que vocês tiverem aí de dúvida durante a apresentação, que vocês forem anotando, quiserem saber mais, cara, eu gosto de fazer uma coisa mais interativa, então se vocês quiserem no meio da pauta mesmo desmutar o microfone e perguntar, por mim pode mandar bala, se não, vai anotando também as perguntas que no final a gente faz uma trocação de ideia, assim, com base nas perguntas de vocês. Beleza? Eu vou colocar para apresentar aqui, se vocês puderem só confirmar para mim se vai pegar direito. Vou colocar aqui, ó. Compartilhar. Se vocês puderem falar para mim, que eu já coloquei no slide aqui. Dá para ver, sim. Dá para ver? Beleza. Boa. Show de bola. Então, eu trouxe aqui uma pautazinha para a gente falar um pouquinho para vocês. E a ideia é falar um pouquinho de como que a gente pode ter um processo de vendas foda, assim, um processo de vendas bem estruturado, mesmo nesse contexto que a gente está vivendo hoje, assim, do Covid-19 e tudo mais, beleza? E aí eu vou trazer várias dicas aqui, vai ter muita coisa, assim, que eu vou falar e não vou conseguir aprofundar tanto, porque, querendo ou não, processo comercial, processo de vendas é um tema bem amplo, assim, então tem muita coisa para falar, mas aí o que vocês acharem maneiro, pô, achei isso aqui legal, queria saber mais, anota que a gente pode trocar uma ideia, beleza? Para começar, então, eu queria trazer uma contextualização e primeiro me apresentar, né? Eu sou o Matheus Leopoldo, como o pessoal falou. Todo mundo me chama de Leopoldo, é até estranho às vezes quando me chamam de Matheus, mas podem ficar à vontade aí para me chamar de Leopoldo também, se quiser. Eu sou vice-presidente lá na Mais Consultoria e sou coordenador de negócios também pela FEGENG, né? Então atuo na parte de vendas da FEGENG e atuo na parte de vendas também pela Mais Consultoria, né? Lá todos os diretores atuam pelo lado de vendas, assim. Estou acompanhando todas as lives sertanejas, ontem teve umas brabas aí, e estou muito feliz de poder estar aqui ajudando vocês. Para mim é sempre muito gratificante participar desses momentos assim. E aí, queria apresentar também um pouquinho da Mais. Eu queria trazer, na verdade, um contexto, porque a maioria das coisas que eu vou falar aqui para vocês são coisas que a gente lá na Mais passou como dificuldade. Eu vou falar um pouquinho de que a gente está fazendo assim para tentar resolver esses problemas, né? Porque as dicas que eu vou passar para vocês são coisas que a gente aplicou na Mais de fato. Eu quero trazer um pouquinho de contexto antes, né? Então, a gente é uma EJ de Juiz de Fora, de Minas Gerais. A gente já tem aí 17 anos de história, então a gente é uma EJ um pouco mais antiga no movimento. E a gente é da engenharia de produção, lá da UFJF, que Juiz de Fora, né? E aí, só para vocês saberem, talvez tenha alguma EJ aí da área também queira trocar ideia com a gente atua hoje em 4 áreas principais, nas 4 áreas principais de engenharia de produção, né? Qualidade, otimização, financeiro, estratégia. A gente sempre inventa umas coisas novas aí, porque a gente nunca pode ficar parado, né? Então, a ideia é um pouquinho essa. E para o MED, a gente também tem alguns serviços mais específicos, assim. A gente sempre trabalhou com planejamento estratégico para o MED, assim, para EJs de que não são de gestão e tem dificuldade para montar um planejamento estratégico efetivo. E, principalmente agora na crise, a gente tem feito muitas mentorias e muitos programas, assim, que eu vou até, talvez, comentar um pouquinho mais sobre o programa, que é uma coisa bem legal, assim, que a gente está fazendo também. Mas, basicamente, esses serviços, normalmente, que a gente atua aqui na Mais, né? E aí, eu trago também, a gente sempre traz nas nossas apresentações esses dados aqui, porque não é nem para se gabar nem nada, mas é uma coisa que a gente tem muito orgulho de falar, porque no ano de 2019 a gente construiu um sonho lá no início do ano, assim, e a gente conseguiu, trabalhou o ano inteiro para alcançar ele e foi uma coisa irada, assim, né? A gente teve 30 membros aí ao longo do ano de 2019, a gente conseguiu faturar 400 mil, que foi o maior faturamento da história da Mais, e a gente conseguiu aí a EJ Maré Vermelha, né, o prêmio, digamos que da melhor EJ de Minas, e da EJ também, outro prêmio que foi a EJ Sucesso do Cliente. A gente trabalhou durante todo o ano, foi um trabalho bem árduo, e a gente tem muito orgulho, assim, de falar que a gente conseguiu alcançar isso, que era meio que um sonho, assim, pra gente, né. Então, a gente sempre gosta de apresentar isso, porque é uma coisa que é muito significativa, assim, pra gente, na nossa história. E aí, já pegando esse contexto, igual eu falei, em 2019, a gente tinha um sonho muito grande e a gente conseguiu alcançar esse sonho no final da gestão. E, pô, em 2020 a gente não podia ser diferente, né? A gente queria aquilo ali para cima, sabe? A gente queria ou se manter ou ser mais do que em 2019, né? Então, a gente queria, na verdade, sempre mais, né? A gente sempre quer mais.
Então, em 2020 não podia ser diferente, a gente queria faturar muito mais, a gente tinha o sonho de faturar quase que o ano inteiro, em 6 meses, e até o começo de março a gente estava numa perspectiva bem legal, assim, a gente estava com um time muito engajado, todo mundo com um sonho muito forte, assim, a gente já tinha feito mais de 100K de faturamento até o começo de março, e aí, logo no comecinho ali de março veio o tal do coronavírus, né? E aí que começou a mudar todo o cenário que a gente está vivendo mundialmente, assim. E para vocês terem uma noção, a maioria assim, dos nossos projetos com microempreendedores, pequenos empreendedores, eram restaurantes, bares e lanchonetes, né? Era tipo uma grande maioria assim, dos nossos clientes que a gente conseguia ajudar, eram esses caras aí. E logo no comecinho da crise, todos eles tiveram que fechar. E aí a gente trabalhava com muitas clínicas, academias, algumas coisas do mercado fit, assim, e também tiveram que fechar. E aí, sei lá, 80% dos clientes que a gente trabalhava fecharam, não tinha como a gente prospectar essa galera mais, e aí? E agora? O que a gente vai fazer? Né? Era o que a gente mais pensava logo ali no início, que a gente percebeu que essa crise ia ser muito forte aqui no Brasil, no país e no mundo inteiro, assim. Então a gente começou a pensar muito, e aí, logo naquele momento, assim, quando a gente caiu na real que tudo ia mudar, o nosso primeiro instinto, assim, foi, obviamente, de prezar pelo home office, assim, né, porque a gente não queria colocar em risco nenhum membro nosso, então todo mundo de home office, ninguém faz mais nada presencialmente. E o nosso segundo ponto, assim, que a gente já logo atuou, a gente lançou um vídeo, e aí quem quiser depois entrar lá no nosso Instagram, um vídeo bem bacana, assim, questionando o que aconteceria se o movimento Empresa Júnior ficasse parado por um mês que seja. Na época a gente estava pensando que a crise poderia passar rápido ainda, e agora a gente já está aqui. Mas na época a gente falou assim, pô, e se o MED ficasse parado por um mês? Qual que é o impacto que a gente deixaria de estar causando, né? Como que a gente pode ser resposta do movimento? E a gente lançou um vídeo porque a gente queria ser meio que puxar a rede junto com a gente, sacou? A gente não queria ficar parado de jeito nenhum. A gente queria se reinventar e continuar trabalhando e a gente queria puxar a rede junto com a gente. E aí a gente lançou esse vídeo, se vocês rolarem lá o feed, procurarem esse vídeo da velhinha aí, ele é bem bacana, eu recomendo. E aí a gente pensou muito nisso. A gente não pode ficar parado. Como que a gente pode reestruturar, por exemplo, nosso processo comercial? E é exatamente sobre isso, assim, que a gente vai falar um pouquinho com vocês agora, né? Como que eu posso estruturar? No nosso caso, a gente teve que quase que reestruturar do zero, pensando tudo novo, assim. Então, como que a gente fez isso? Quais passos que a gente tomou e como que eu posso dar algumas dicas para vocês aqui sobre isso, beleza? Então, como eu falei, a gente teve que estruturar todo o nosso processo de venda. E aí, eu tentei descomplicar aqui para vocês. É lógico que tem muito mais coisa que é importante, mas eu tentei trazer em alguns passos pequenos, assim, como que, basicamente, assim, a gente faz para estruturar um processo comercial, né? Então, acho que o primeiro passo, assim, é vocês olharem para vocês. O que eu vendo e que problema que isso resolve, beleza? Então, é olhar, beleza. Hoje eu sou uma EJ que abrange tais cursos. Dentro desses cursos, quais serviços que eu consigo, como é que eu posso dizer? Quais serviços eu consigo estruturar, quais projetos eu consigo fazer baseado no meu curso, assim. Então, você tem que ter isso muito claro, mas não só o projeto. Eu não faço só uma gestão financeira por fazer. Qual o problema que essa gestão financeira resolve, beleza? Então, eu faço planejamento estratégico, eu sou da área de gestão. Qual o problema que um planejamento estratégico resolve, sabe? A gente nunca tem que pensar somente nos serviços, a gente tem que pensar nos problemas que eles estão resolvendo, quais soluções que eles estão gerando, beleza? Então, tenham clareza do que vocês podem vender, baseado no curso de vocês e tudo mais, mas tenham clareza de quais resultados que aquilo gera, sabe? Então, isso é muito importante, assim, muito importante mesmo. Porque depois que você enxerga quais problemas que aquilo ali resolve, então, um planejamento estratégico ele vai resolver o problema de um cara que não tem objetivos claros, não tem, tem dificuldade em gerir a meta, o time dele nunca bate as metas e ele nunca sabe por quê. Então, esses são alguns problemas. Quem são as pessoas que têm esse problema? Beleza? Então, é onde a gente começa a olhar na ótica do cliente, né? Como que eu encontro a pessoa que tem o problema que eu estou resolvendo? Beleza? Então, você tem que mapear quem que é aquele perfil de pessoa, quem que é o perfil da empresa, que tem esses problemas que você está resolvendo.
beleza? E aí, depois que você tem clareza do seu produto, você tem clareza das pessoas que têm o problema, e aí você só tem que basicamente encaixar aquilo ali e executar seu processo comercial. E aí o seu processo comercial também tem que ter várias características e ser bem desenvolvido, assim. Mas, basicamente, cara, se eu fosse falar assim, pô, como que eu começo a vender? Basicamente é isso. Entende o que você vende, entende qual o problema que aquilo resolve, entende quem são as pessoas para quem você pode vender e cria um processo para você executar com essas pessoas que vai fazer você vender o produto para elas. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses 3 pontos agora. E como eu falei, cara, eu podia fazer um treinamento de cada um desses pontos somente, sabe? Tipo, aprofundando muito. Só que como a gente não tem tempos para isso tudo, eu vou falar de várias dicas e algumas coisas eu vou só citar que existem, e aí vocês podem procurar ou pegar dicas mais a fundo comigo depois, beleza? O primeiro ponto, assim, é que tanto para entender o produto quanto para entender o cliente, existem 1.000 ferramentas possíveis. Eu trouxe aqui algumas, que, por exemplo, para você poder entender o seu produto e até a sua própria empresa, talvez seja uma coisa que você já até conheça, assim, existe o Canvas de modelo de negócio, que ele descreve muito bem como que a sua empresa atua e como que você gera uma proposta de valor para um público específico. Existe o Canvas de proposta de valor, que ele é só focado assim em produto e cliente, então ele é como se fosse o Canvas de modelo de negócio, só que só focando em produto e cliente, ele é um pouco menor, assim, ele só foca produto e cliente. E para entender o seu cliente, existem várias outras também, eu coloquei ICP e Persona, porque eu acho que é a mais comum e mais fácil, assim, de ser utilizada. Existe também mapa de empatia, Canvas de proposta de valor é também um pouco usado para isso, mas eu acho que ICP e Persona assim, é um bom lugar para você começar. E aí, eu não vou falar tanto assim da área do produto, porque eu acho que é até um pouco mais claro, assim, né? O produto acaba que você vai ser muito direcionado pelo realmente o curso que você participa, você pode pegar dicas aí com professores, você pode pegar dicas com EJs do mesmo ramo, de produtos e de serviços assim que você pode estar executando. Mas eu acho que muitas vezes a gente no MED tem dificuldade de entender o lado do cliente. Então eu vou tentar trazer aqui um passo a passozinho falando de ICP. Eu acho que é bem legal, assim. Primeiro, assim, para criar um ICP, muitas vezes a gente fala de análise histórica, né? Só que eu entendo também que provavelmente aí algumas EJs de vocês aí não devem ter uma análise histórica para fazer, não tem um histórico de clientes, né? Então, geralmente a gente começa fazendo essa análise histórica. Mas, no fim das contas, a gente não precisa necessariamente fazer isso, sabe? Dá para você criar um ICP sem ter análise histórica. E aí, basicamente, o que você vai fazer? Você vai praticamente meio que começar do segundo passo e você vai usar alguns dos seus achismos mesmo. Querendo ou não, quando a gente tem um serviço ali, um projeto, um produto, a gente tem uma noção ali de para quem que a gente poderia estar vendendo aquilo, sabe? A gente consegue enxergar, pô, eu acho que isso aqui daria para vender para tal setor, isso aqui daria para vender para tal pessoa. A gente tem uma noção inicial ali, que é um achismo, mas e aí quando a gente não tem análise histórica, a gente pode usar esse achismo para construir um ICP. E aí eu coloquei várias perguntinhas ali que são bem importantes, elas são legais. Então, pô, qual que é o segmento do cliente que você estaria vendendo aquele projeto? Qual que é o tamanho do cliente? Qual o desafio que ele tem? Quem é a pessoa dentro da empresa que percebe valor? Qual é o cargo que toma a decisão de comprar o projeto dentro da empresa? Tem várias perguntas importantes ali. Por onde que você consegue comunicar com essa empresa? Então, é legal você mapear tudo aquilo de cada um dos seus projetos ali, de cada um dos seus ICPs. Beleza? Então, você sabendo responder essas perguntas, você vai conseguir ter muita clareza, assim, de onde que é o seu cliente. E quando você faz um pouco baseado no achismo, eu acho que o principal ponto é você estar revisando constantemente, né? O ICP, ele vai te dar um direcionamento de você saber para onde você tem que prospectar, quem são as empresas que você tem que prospectar, para que lado que você vai, assim, focar sua prospecção. E aí, principalmente quando você faz ele um pouco mais no achismo, assim, no início, é, querendo ou não, é muito importante você estar revisando constantemente. Então, pô, você achou que restaurante ia ser um nicho super legal para você, só que você começou a prospectar e você viu que não batia, restaurantes de grande porte não batia, restaurantes de pequeno porte não batia. Então, é importante você revisar e falar, pô, restaurante eu acho que não está sendo. Vamos pensar aqui, por que, que não está dando? Qual será que é um outro nicho que a gente poderia estar estudando? E aí revisar o seu ICP, beleza? Então é uma revisão constante, assim. A gente muda o nosso CP praticamente toda a gestão, assim. Porque a gente veio, pô, principalmente quando mudou
o coronavírus, assim, né, quando veio e mudou todo o cenário econômico, a gente teve que mudar todos os nossos CPs, assim, porque nenhum dos antigos fazia mais sentido. Então, é uma coisa bem importante de você estar revisando o tempo todo. E depois que você entende, assim, todos esses pontos, você tem que criar um processo comercial claro, assim, né? Igual eu estava falando, depois que você entende exatamente quem que é o seu cliente, entende o seu produto, você tem que criar um processo comercial claro. E aí, galera, só para vocês, eu vou voltar aqui, só porque eu acho que tem uma dica que é bem legal, que eu acho que é bem importante. Também não, assim, uma coisa que pode acontecer, porque eu estou falando várias metodologias aqui, várias ferramentas para vocês, mas não se prendam ao fato de que, por exemplo, pô, eu não estou conseguindo montar meu ICP direito, não consigo dar vazão aqui, não estou conseguindo ir para frente com o processo comercial. Cara, se você está com dificuldade, procura ajuda e também não deixa isso te travar, sabe? Então, tipo assim, não deixa que, sei lá, você não está tendo clareza sobre o seu ICP, não deixa isso fazer com que você não esteja prospectando, sacou? Querendo ou não, processo comercial, o mais importante é a prática. O mais importante você estar tentando é você estar se desenvolvendo na prática, assim, o processo comercial da sua EJ, sabe? Então, cara, mesmo que às vezes você não consiga ter uma clareza tão grande assim do seu ICP inicialmente, cara, começa a ligar, sabe? Faça algumas hipóteses e começa a ligar para testar elas, liga para prospectar, mesmo que você não tenha, não deixa, tipo assim, não pensem que eu tenho que ter um ICP pronto para eu estar ligando, sacou? Então, tipo, a ação é muito importante, velho. A ação é a chave da parada, beleza? Então, bota para rodar, velho. Bota para fazer, que é o mais importante, assim. Isso aqui são dicas para vocês estarem refinando a parada, entendeu? Eu acho que é bem importante deixar isso claro também. Se vocês estão tendo dificuldade para fazer isso aqui acontecer, o ICP, por exemplo, não parem de ligar por causa disso. Eu acho que é um recado bem legal, assim. E aí, boa, mas a partir do momento que eu tenho ali um ICP, uma definição do meu produto, eu vou para a parte de criação do processo comercial. E aí, eu quis trazer assim para vocês uma coisinha sobre o funil de vendas que eu acho que é importante. Um funil básico, assim, um funil mais comum, e aí o de vocês pode ser diferente disso, não tem problema nenhum com isso. Mas basicamente seria isso. Você tem a prospecção, né? Que é a ligação, o cold call ou até o próprio inbound, né? Quando o cliente vem passivamente. Quando o cliente vem passivamente, ele já cai ali na qualificação, né? Mas se você estiver falando de prospecção ativa, você tem a etapa de prospecção ali. Você tem depois a etapa de qualificação, onde você vai ali ver se aquele lead faz sentido assim, para sua empresa, se ele tem fit com a sua empresa. Depois você vai para a etapa de diagnóstico, que é para você identificar todas as dores e alinhar todas as etapas, assim, perdão, e alinhar todos os pontos importantes, assim, para vocês fazerem a negociação. Você apresenta a proposta e aí aquele projeto pode ser fechado ou não, beleza? Então a ideia de um funil mais básico, assim, seria esse. Em muitos casos, a qualificação e o diagnóstico acontecem em uma etapa só. Isso pode ser até uma realidade aí de alguns de vocês. Então, isso é uma coisa comum também. Aqui na Mais a gente busca fazer separado, mas é totalmente dependendo da empresa, assim, né? Não tem certo e errado, não. E aí, o que você tem que saber dentro de um funil de vendas, né? Primeiro, você tem que definir qual que é o seu funil, qual que é a etapa de cada coisa. Depois, é importante vocês tentarem controlar a conversão de cada etapa. E aí, para isso, vocês podem usar um CRM, por exemplo, tem o Plumes, tem várias coisas, assim. Vocês podem até usar. Pô, a gente usava, por exemplo, muito com post-it lá na Mais. A gente tinha um funil físico, assim, a gente ia controlando com vários post-its. Mas vocês têm que entender quem são os clientes que estão passando de cada etapa para outra e controlar isso. Você tem que ter o responsável de cada etapa, né? Então, quem que é a pessoa que executa cada uma dessas etapas? Isso tem que ser bem claro. Assim, então, por exemplo, não é mais. A prospecção, quem faz são os consultores. A qualificação, quem faz é o nosso gerente de relacionamento. O diagnóstico, quem faz é o gerente de relacionamento, junto com o gerente de projeto. E aí a proposta é essas mesmas duas pessoas aí fazem de novo. Então, você tem que ter clareza, assim, de quais pessoas que vão em cada uma dessas etapas, né? E eu acho que o mais legal, e aí eu até trouxe aqui um outro slide para tentar dar uma clareza nisso para vocês, qual que é o objetivo e a noção de sucesso de cada etapa. Então, beleza, eu terminei a prospecção, o que eu tenho que tirar da prospecção? Terminei a qualificação, o que eu tenho que tirar da qualificação? E aí eu trouxe aqui para vocês algumas dicas. Marcar reunião é a principal noção de sucesso assim, da prospecção, né? Você não precisa gerar um valor infinito no seu produto, você não precisa cara, convencer o cara de comprar. Você não está querendo fazer o cara comprar seu projeto ali na prospecção ainda. Você só quer marcar uma reunião com ele com mais calma.
E aí na qualificação, sim, você vai tirar todos os insumos importantes. E aí na qualificação, por exemplo, o principal que você tem que tirar ali são, por exemplo, qual que é o sonho do seu cliente, e aí, por exemplo, qual que é o... isso aí eu tirei até de uma metodologia de diagnóstico que a gente usa, que é o GPCT, BANT, e aí vocês podem até precisar no Google, que vocês devem achar coisa assim, mas, assim, você entender qual que é o objetivo final, assim, do seu cliente, né, o objetivo sonho dele, é muito importante, para que você consiga usar isso na sua própria proposta, né? Você pode usar isso como gatilho de negociação. Então, você entender o sonho do cliente, a gente pergunta às vezes, cara, qual que é o seu objetivo para esse ano? Assim, o que você mais quer fazer esse ano? Então, às vezes a gente pergunta bem aberto assim mesmo. Entender também um pouco das dores já, é bem importante você já começar a entender. E aí, geralmente, a gente faz até a pergunta, por exemplo, pô, baseado nesse objetivo, então, que você me falou, o que você acha que são as suas maiores dificuldades para alcançar isso, né? E aí você já linka uma pergunta na outra e você já começa a entender o que ele tem dificuldade na empresa que você poderia estar fazendo para ajudar. Beleza? Então, você encaixa um pouco das principais dores. Você já começa a olhar as possíveis objeções. Então, às vezes, ele vai falar, pô, eu estou fazendo uma obra aqui na minha empresa agora, estou gastando muito com isso. Isso já pode ser uma grande objeção, sabe? Lá na hora da proposta, ele pode virar e falar, não, eu estou gastando muito aqui com a obra, não vou poder fechar esse projeto com vocês. Então, já mapeia quais que podem ser as objeções e descobrir também quem são os tomadores de decisão, né? Às vezes você está conversando com um gerente, mas quem vai comprar mesmo o projeto é o dono. Então, vocês têm que saber exatamente quem que é a pessoa que tem a palavra final ali. Depois vem o diagnóstico, né? No diagnóstico, cara, eu penso muito que o diagnóstico é uma etapa de alinhamento, assim. Então, a gente vê muito que você tem que cavar a dor tem que estar clara, assim, para o cliente. Então, se você conseguir fazer a dor doer no bolso do cara, se você conseguir fazer, por exemplo, ele entender muito claramente, assim, que aquilo é um problema, é uma noção de sucesso muito boa, assim, para o diagnóstico. E, além disso, no diagnóstico, eu já gosto de falar, cara, baseado nisso que você me apresentou, eu acho que faria sentido a gente fazer um projeto para a gente fazer isso e isso na sua empresa, para a gente depois ir para essa e essa parte, a gente faria isso e isso, a gente ia conseguir os tais resultados, assim, melhorar tais partes na sua empresa. Então, alinhar realmente o escopo, sabe? É muito importante. Porque aí, na hora que chegar na proposta, não é para aparecer nenhuma surpresa, eu vou falar disso lá para frente, mas não é para aparecer nenhuma surpresa para o cara, sabe? É bom ele já saber o que vai vir na proposta e não ser surpreendido por nada que às vezes não vai fazer sentido. E aí a noção de sucesso na proposta, né, sempre, pô, sair com um projeto fechado, ou então você ter uma data já de próximo contato. Então o cara fala, pô, cara, vou ter que dar uma pensada aqui, vou conversar com a minha esposa para eu poder te dar um retorno sobre isso. Se ele vier com essa, e isso é muito comum, é difícil até fechar projeto na hora da apresentação, é muito importante você perguntar, não, cara, entendo completamente sua posição, é importante conversar com todo mundo, sim. Eu só queria saber até quando que você consegue me dar um retorno sobre essa resposta aí, sobre essa proposta. E então você tem que sair com essa data já fechada para você poder saber quando que você vai poder retomar contato com ele e perguntar sobre a proposta. Então eu acho que essas são meio que as noções de sucesso assim, da etapa do funil de vendas. Igual eu falei, em algumas ocasiões pode rolar de a qualificação e o diagnóstico serem feitas juntos. Então, pô, se você faz as duas coisas juntos, tenta, nessa reunião, conseguir todas essas coisinhas que eu coloquei aí. Então, tenta entender o sonho do cara, tenta entender as dores, tenta entender objeções, quem são os tomadores de decisão e já fazer todos os alinhamentos que forem precisos, sacou? Se você consegue fazer isso tudo numa reunião só, tranquilo, não tem problema, você não precisa ter duas etapas, né? Aqui na Mais, muitas vezes a gente faz isso em duas reuniões separadas, mas acontece também da gente fazer em reuniões em uma reunião só, né, em uma reunião junta. Então, as duas opções existem, igual eu falei, não tem certo e errado. O que tem é você entender o seu cliente, entender o timing dele, entender se faz sentido você já ir para uma proposta direta ou não. Beleza? Gente, se eu estiver muito rápido, alguma coisa assim, podem me falar. Beleza. E aí, aí entra a dica que eu estava falando antes, né? Eu estou passando aqui, galera, coisas para vocês estruturarem para o processo comercial de vocês rodar mais fino, rodar o mais limpo possível. Mas, de novo, eu acho que o mais importante é a ação, sabe? O mais importante é fazer. Então, você tem ali as etapas claras, você tem responsáveis definidos, começa a fazer, sacou? Começa a prospectar para ver se a galera vai virar para qualificação. Aí você vai fazer uma qualificação, você vai ver, isso aqui deu errado, isso aqui não foi legal. Como é que eu posso ajustar? E aí, cara, a prática vai fazer você melhorar o seu processo muito, muito rápido, assim.
Então, faça, pratica, troca feedback com o seu time de vendas e bota para fazer, assim, que vocês vão ajustar muito o processo. Igual eu falei, não deixa a estruturação ficar na frente da prática, assim, sabe? A prática é sempre mais importante. E aí, um ponto também que é bem importante, que é muita dificuldade, é como que eu crio uma proposta comercial, assim. E aí, que é a última etapa ali do funil, muitas vezes a gente tem dificuldade na apresentação de proposta. Então, eu vou trazer aqui para essa parte em específico, para a parte de apresentação de proposta. Primeiro, assim, né? Eu trouxe aqui exemplos da mais, tá? Diretos. Então, uma coisa que é legal é você ter uma personalização, digamos que mínima, assim. E o que eu tô querendo dizer com isso? Não é para ser uma coisa que você vai dar muito trabalho, então toda vez que eu for fazer uma proposta, vai dar muito trabalho fazer a proposta, não é esse o intuito, mas é o intuito de ter um mínimo ali de zelo para o cliente ver que foi uma parada feita para ele, sacou? Então, por exemplo, lá a gente tem, essas são as duas primeiras páginas que a gente tem na nossa proposta, e aí, eu não sei como é que vocês têm, mas a gente não faz mais proposta escrita, a gente fazia antes, mas agora a gente só faz em PowerPoint mesmo, depois transforma em PDF e manda pro cara. As nossas propostas são todas assim. E aí, vocês vão ver aí, a primeira página, por exemplo, tá escrito ali, proposta de consultoria comercial, aí tem CrossFit Barões, né, que é o nome da empresa ali, mais consultoria, e aí no fundo, a gente sempre buscava colocar uma foto de alguma coisa do cliente. Eu até tentei achar uma foto do CrossFit Barões nesse caso, mas eu não achei nenhuma boa. Então eu coloquei uma foto meio genérica de uma galera fazendo CrossFit, sacou? Mas geralmente a gente tenta colocar uma foto mesmo ali. A gente tenta pegar no site ou pegar pelo Google mesmo. E, cara, é uma coisa que vários clientes meus já perguntaram: caraca, de onde você tirou essa foto aí? Como é que você pegou essa foto? É a gente ali, né? Os caras sempre percebem. É um detalhe bobo, assim, mas que ele já começa a proposta, ele já acha maneiro, assim, sabe? Então, ele vai uma parada legal. E ali também no segundo slide, ó, eu sempre coloco a logo da empresa e eu troco as cores do slide de acordo com a cor da empresa, sacou? Um detalhe bobo, véio, bobo, mas a galera percebe e a galera vê um pouquinho de valor nisso. Então tem que ser uma personalização que é pequena o suficiente para não te dar trabalho, mas que é boa o suficiente para o cara perceber. Sacou? Você tem que achar uma parada ali no meio. Beleza? Isso é uma dica legal. Segunda dica é de criar uma linha de raciocínio dentro da sua proposta. Vocês vão até ver ali, ó, tá vendo ali no segundo slide que na fotinha ali que tá escrito panorama da empresa, e aí tem CrossFit com crescimento rápido na cidade, coaches com grande experiência técnica, várias paradas assim, é o que a gente chama de contextualização. Então a gente contextualiza tudo que a gente discutiu no diagnóstico. É a primeira coisa que a gente faz. A gente meio que faz um recap, né? A gente relembra tudo. Então, depois que a gente faz esse recap, a gente faz o escopo do projeto. Então, tipo assim, a gente trouxe para você, pensando nisso, esse escopo do projeto. E aí, igual eu falei, a ideia é que ele já saiba qual que é esse escopo. Você já conversou com ele isso no diagnóstico, você já falou para ele o que é. Mas é só para você deixar aquilo ali formalizado, beleza? Depois você traz os detalhes do escopo, que aí talvez seja uma coisa que você não conseguiu entrar tanto a fundo. Perdão. E aí você traz todos os detalhes direitinho, explicando como que o projeto vai funcionar. Depois disso, você traz o resultado esperado. Então, o que de fato esse projeto vai gerar de resultado para o seu cliente, né? E aí a gente geralmente traz uma garantia de resultado, assim, uma coisa que a gente faz na Mais. Então, cara, pode ser um case de sucesso, por exemplo, a gente já fez esse projeto em tal empresa e deu tanto de resultado, deu muito certo, ou então um reconhecimento da Mais mesmo, tipo assim, a Mais foi a empresa júnior sucesso do cliente no ano passado, e isso mostra como que a gente tem foco no cliente e garante nossos resultados. Várias paradas assim, sacou? Como que você garante que você vai dar resultado, uma coisinha para gerar valor, porque isso vem logo antes do investimento, né? Então é maneiro se dar um valor alto assim logo antes do investimento. E aí depois da etapa do investimento, eu vou até dar uma dica sobre o investimento aqui, que a gente sempre tem dificuldade. Aí vem uma outra coisa legal, que é os nossos escopos, assim, né? Então, tipo assim, é muito importante, isso foi uma coisa que a gente começou a mudar antes, agora, assim, vocês terem nomes comerciais para as coisas, assim. E o que eu quero dizer com isso? Cara, tem um nome que gera valor, sacou? Tem um nome que agrega valor. Então, antes, sei lá, a gente colocava, por exemplo, nesse PPTzinho aí, nesse slide, antes ficava escrito só escopo do projeto. E aí vinha todo o detalhamento do escopo, sacou?
Aí a gente começou a mudar e começou a dar nome para as coisas. Então, tipo assim, a gente chegava no cliente, ao invés de a gente falar que a gente ia fazer um projeto de, sei lá, a gente ia fazer um planejamento estratégico, a gente falava que a gente ia fazer um programa de estratégia de crescimento, sacou? A gente chegou, teve um muito doido, esse foi até eu que fui, esse programa de aceleração, foi um cara que ele era de uma clínica, que ele era a terceira maior clínica de Juiz de Fora. E ele falava toda hora que ele queria ser a segunda maior. Eu coloquei, tipo, no nome do programa, sacou? Eu coloquei programa de aceleração, a gente vai fazer se ser a segunda maior de JF, sacou? Então, tipo assim, adapta o nome ao cliente, linka esse nome com o sonho do seu cliente, sacou? E coloca um nome comercial, um nome que gera valor, sacou? Programa de gestão financeira é um nome muito mais legal do que, sei lá, análise de custos, sabe? Análise de custos é o técnico. Programa de gestão financeira é uma parada mais comercial. Então, tentem colocar nomes assim que vendam, né? Que a gente fala. Isso aí é igual eu tinha falado, né? Não surpreenda o cliente. Eu acho que é muito importante. Então, é muito naquela ideia que eu estava comentando, né? A ideia é que no diagnóstico você consiga alinhar tudo que for necessário para a proposta. Na proposta não é para aparecer nada de novo, assim, né? Você só surpreende o cliente se for uma surpresa bem positiva, sacou? E aí você tem que ter certeza que vai ser uma surpresa positiva. Porque às vezes você chega com uma parada muito nova, muito diferente, que vocês não falaram sobre isso na hora da proposta e ele não vai gostar, sabe? Tipo, se na hora da proposta você quebra a expectativa dele e não é bom, ferrou, assim, sabe? Tipo, vai atrapalhar muito a negociação. Então, por isso que a gente não gosta muito de trazer surpresas na proposta. A única surpresa que a gente traz é até a última dica aí que eu trouxe, que é de criar uma âncora e que eu acho que é uma das mais legais. Agora no Covid-19 é um pouquinho difícil de fazer isso, mas a gente está fazendo muito ainda também. Então, para vocês terem noção, a gente sempre fazia, e aí isso é uma coisa que a gente fazia no diagnóstico já. Quando eu chegava no diagnóstico, na hora que o diagnóstico estava terminando, quase indo embora já, saindo lá do cliente, a gente chegava e falava assim, cara, eu queria saber se você tem uma noção, se você tem um budget assim de investimento, se você já tem algum investimento separado para fazer esse tipo de consultoria que a gente está querendo fazer com você e tudo mais. Geralmente o cara vai falar que não tem noção de preço, que não sabe como é que é e tal, porque ele sabe que se ele falar o preço, ele vai provavelmente ele vai entregar um pouco o ouro, digamos assim, né? Então eles geralmente não falam nada. E aí o que, que a gente faz? A gente faz uma âncora de preço nele. O que, que é isso? Vamos supor, eu estou querendo vender o meu projeto aqui a R$ 2.000, mais ou menos. 2.000. E aí o que, que eu faço? Eu chego para ele e falo assim, cara, só para você ter uma noção e a gente ficar com a expectativa um pouco mais alinhada, assim, eu já fiz esse projeto, bem parecido assim com isso que eu estou falando com você, na empresa tal, sacou? Ou então, tipo assim, a gente já fez projetos assim com outras empresas aqui da cidade e o preço geralmente dá, sei lá, de torno de 3 a 4 mil, sacou? Aí geralmente a gente até usa uma prova social, assim, a gente fala, sei lá, eu já fiz em tal empresa, e aí eu tento colocar uma empresa conhecida na cidade, assim, e deu 3.500, sabe? Geralmente tá nesse ticket de 3 a 4 mil mesmo. E aí, eu deixo lá ele, tipo, mas e ainda falo assim, tipo, mas eu vou fazer o planejamento, vou fazer a precificação direitinho e trago para você junto com a proposta. Vou tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa um pouco mais enxuta para você. E aí ele tá ancorado, ele tá pensando naquele preço ali, tipo, 3 a 4 mil. Ele tá achando que vai vir alguma coisa assim. E aí você chega na proposta, e na proposta mesmo você coloca um preço de tipo de 2.500, sabe? De R$ 2.500, ao invés de colocar dentro daquele negócio. E aí, tipo, ele tava esperando uma coisa um pouco mais alta, que talvez ele não conseguiria pagar, mas aí você põe um preço um pouco mais abaixo, aí, tipo, na cabeça dele ele pensa, caraca, tá mais barato, agora eu acho que eu consigo comprar, sacou? Então é uma parada que funciona demais, assim, aumentou muito a nossa conversão de proposta isso. Então vocês veem aí, ó, até, por exemplo, esse foi um projeto bem grande aí que a gente fechou. Eu falei pro cara que o ticket médio era de 13 a 15 mil, uma parada assim. A gente até colocou ali, ó, ticket médio 15 mil. Eu cheguei na proposta com 12 mil ali. Eu ainda fiz uma outra comparação ali com um concorrente nosso que ele tinha citado na negociação e tudo mais. Então, assim, tem vários tipos de âncora, assim, mas é muito para você meio que isso é uma quebra de expectativa, né? Uma surpresa, só que é uma surpresa que com certeza é boa, sacou? Eu não tenho dúvidas de que o cara vai ficar feliz do preço ser menor. Então é por isso que essa aí é muito válida, funciona demais, assim. Boa. E aí essas foram as 5 dicas que eu queria trazer, assim, para apresentar, para uma boa apresentação de proposta. E aí, uma coisa assim também que eu achei que seria muito legal de passar para vocês,
e que eu trouxe também, eu dei já um outro treinamento aqui para a galera da PB, assim, foi bem legal, e eu queria trazer para vocês também, é que a gente lá na Mais, a gente está com uma coisa bem legalzinha, assim, bem diferente, que é o nosso grupo dos melhores amigos, né? A gente tem o Melhores Amigos no Instagram, então eu até recomendo todo mundo aí a seguir a Mais Consultoria, eu vou mandar aqui no chat depois o arroba, Mais Consultoria Júnior. Vocês podem seguir lá a gente, manda um direct que a gente consegue colocar vocês no grupo dos melhores amigos, tá? Mais. E que a gente está toda semana postando conteúdos irados, assim, é conteúdo bem voltado para EJ mesmo, falando sobre vendas, por exemplo, falando sobre experiência do cliente. A gente falou outra semana aí sobre cultura, então meio que cada semana a gente está fazendo um tema, assim. E aí, para vocês verem, eu tirei esses prints, isso aí são coisas de ontem, assim. Então tem ali, a gente rodou uma listinha com a galera, tipo assim, eles começaram a colocar vários temas que eles queriam ouvir sobre vendas, e a gente foi mandando áudios, vídeos, várias dicas assim para responder cada uma das perguntas, algumas coisas em texto. Tem ali também um printzinho dos e-books, a gente manda e-books quase que toda semana para a galera que a gente mesmo está produzindo. Então a gente está conseguindo criar uma comunidade muito legal assim, lá, e tem até o link no link da nossa bio lá, tem o link para você entrar nesse grupo do WhatsApp. Então é uma parada que eu recomendo demais, assim, se vocês quiserem ouvir mais a fundo de cada um desses temas, por exemplo, querem tirar mais dúvidas, assim, sobre essas coisas, assim, eu acho que seria bem legal. Eu vou ver se eu mando aqui também depois o link desse grupo do WhatsApp aí, que aí se vocês puderem, se vocês quiserem entrar, se vocês acham que faz sentido, eu vou deixar também nessa apresentação que eu vou mandar para a galera aí, né, depois, para eles poderem passar para você a apresentação. Quem tiver com PDF depois é só clicar aí no botãozinho do WhatsApp que vocês vão direto para o grupo. Então é um convite bem especial para vocês. E uma mensagem que a gente sempre passa, assim, no fim das contas e no fim de qualquer apresentação que a gente faz, assim, é que o MED não pode parar, né? A gente sempre falou muito que quarentena não é férias e tudo mais. Então, a gente não pode ficar parado, a gente tem que estar tentando sempre reestruturar no CJ, tentar impactar o mercado do jeito que a gente pode, desenvolver os nossos membros, porque esse é o nosso propósito, né? O nosso propósito é de formar líderes capazes de transformar o Brasil. Então, a gente não pode ficar parado, porque ninguém vai estar se formando desse jeito, beleza? Então, é muito essa a ideia, assim. Quem tiver alguma dúvida, assim, eu vou até tirar da apresentação aqui, de tela, para eu poder responder dúvidas e tudo mais. Vou parar a apresentação. E eu queria saber, galera, se alguém tem alguma dúvida, alguém gostaria de perguntar alguma coisa. Eu vou perguntar, então. Eu fiquei pensando aqui, aí vou tirar essa dúvida, tá? Boa. Eu percebi, que durante todo o funil tem algo assim específico que vocês fazem para atrair mais o cliente, como você falou, seja na apresentação da proposta, colocar lá logo, uma imagem que remeta, o nome do serviço, colocar o nome que venda, como você falou. E aí eu queria saber se nesse período agora que a gente está passando, se tem algo que vocês, algo mais específico que vocês modificaram assim, que chamou a atenção do cliente ou que fez a diferença que vocês perceberam. Boa, boa. Boa, gostei da pergunta. Assim, é difícil, assim, porque o cenário atual, ele é muito diferente, né? Então, as empresas estão muito diferentes, está todo mundo querendo segurar, digamos que mais o bolso, estão segurando os investimentos, então, é uma coisa muito diferente. Uma coisa que a gente está tentando fazer, assim, em muitos momentos, a gente tenta trocar algumas palavras, então, por exemplo, ao invés da gente falar de vender, a gente fala de ajudar, sabe? A gente abaixou muito o nosso preço, muito mesmo, e isso foi uma coisa que a gente teve que fazer, porque, querendo ou não, senão a gente não ia conseguir vender os projetos, as empresas não teriam condições de pagar. A gente está focando muito mais também, principalmente assim, em como que a gente pode ajudar as empresas que estão funcionando, sabe? Então, pô, empresas de delivery, como que a gente pode ajudar um delivery a se estruturar um pouco melhor, sabe? Então, você tem que estar olhando muito para o mercado. E uma coisa que a gente está fazendo, que eu não sei se seria, por exemplo, uma coisa que todas as EJs teriam condição de fazer, digamos assim, mas é uma coisa que está ajudando muito. A gente está com uma política agora de que a gente está jogando todos os nossos pagamentos só para depois da crise. Então a gente fecha o projeto com o cara e o cara só paga depois de 6 meses. Porque a gente sabe que o cenário é muito incerto e talvez ele não sabe se ele vai ter dinheiro agora, mas ao mesmo tempo ele precisa de ajuda, ele precisa de uma consultoria para sair do zero ali.
Então, a gente joga o pagamento dele bem para frente, faz o serviço agora para gerar um valor para ele. E essa questão, por exemplo, de jogar o pagamento para frente está deixando muito mais gente com mais abertura, sabe? E tem essas coisas que eu falei também, pô, trocar a palavra por ajuda. Uma coisa que é bem legal, eu posso até apresentar aqui para vocês rapidinho. Eu vou passar bem rápido nisso. Só um instante, que é uma apresentação que a gente montou. Deixa eu achar. Aqui, ó. A gente montou uma apresentaçãozinha que quem a gente estava fazendo o primeiro contato, aquela qualificação, a gente começou a trazer algumas coisas legais, assim. Foi bem voltado para a crise, assim. Então, por exemplo, a gente começou a usar palavras como segurança, que o seu negócio precisa. É uma coisa que o pessoal está muito na dúvida agora. Então, segurança, por exemplo, é uma palavra bem legal para você usar. A gente, por exemplo, aqui, ó, trouxe várias pesquisas assim, ó. Tipo, isso aqui passando no PPT fica mais legal, né? Porque as pesquisas vão aparecendo, assim, e aí a gente vem sempre com uma mentalidade, tipo assim, de empreendedor, de que Marca Alma nunca fez bombarinheiro, a gente não pode ficar parado, não pode deixar a crise abalar, ninguém sabe o que vai acontecer, mas é certo que você não pode parar. Então, isso aqui a gente usava direto com as empresas que a gente estava conversando, né? Então, tem até uma empresa que fala que 63%, uma pesquisa, né? 63% dos empreendedores esperam sair da crise melhor do que eles entraram. Então, a gente, geralmente, quando a gente falava isso, era até legal que a maioria da galera concordava, falava assim, realmente, quando a gente sair da crise, a gente tem que estar melhor mesmo, tem que usar esse tempo para a gente estar melhorando, para a gente estar reestruturando a empresa. Então, a gente meio que ia gerando várias conexões, sabe? E, pô, como que a gente pode fazer para garantir a segurança da sua empresa? Então, essa foi uma apresentaçãozinha, assim, que a gente montou, toda voltada para a crise, para gerar valor na crise, sabe? Então, é muito de usar essas coisas assim que estão em alta e esses medos, essas dores que está todo mundo sentindo e tentar mostrar como que a gente pode ajudar as empresas nesse sentido, sabe? Não sei se acho que essa apresentaçãozinha pode ter dado uma ajuda. Faz sentido aí, ô Ellen? Sim, muito, muito, muito bom. Foi muito esclarecedor e eu acho que, sem dúvida, você tá nesse momento, né, mostrando que quer ajudar mesmo as pessoas, faz total diferença. Exatamente, eu acho que é o principal, assim, a gente tem que ter um olhar dentro da venda hoje de muita empatia, né? A gente tem que entender muito, assim, a condição que a pessoa tá, às vezes a empresa do cara não tá nem conseguindo abrir, sabe? Ele não tá nem conseguindo gerar renda, então deve estar todo mundo preocupado, muita gente desesperada, assim, então a gente tem que ter um olhar, assim, de muita empatia e de tentar chegar numa coisa justa, né? Igual, pô, essa parada que a gente fez, assim, de jogar os pagamentos para frente é muito nesse sentido, sabe? Pra gente ter para a galera ter condição de fazer o projeto com a gente e a gente poder ajudar, assim. Valeu. Boa. Mais alguma pergunta, pessoal? Estou bem aberto aí o que vocês quiserem saber. Eu tenho uma dúvida, mas não sei se encaixa muito bem agora no tema. É sobre como é que a gente vai se basear na hora de realizar a proposta, né? Onde é que a gente pega a base para fazer precificações, depois de tudo isso, montar e depois fazer a redução, como você mesmo deu a dica para a gente, de botar o preço abaixo. Sim, sim. Boa. A parte da precificação mesmo ali, né, do projeto. Boa, Isso. beleza. Não, boa, beleza. Top. Só antes de eu responder rapidão, eu enviei o link aí do nosso Instagram, e se alguém curtir aí, quiser entrar no grupo do WhatsApp lá, a gente mandei o link aí também, se alguém quiser tá entrando para receber os conteúdos lá, podem ficar à vontade. Sobre essa parte de precificação, assim, achei bem legal essa pergunta, isso é importante mesmo. Eu acho que vai acabar sendo uma mescla, assim, de várias coisas, né? Primeiro, tenta entender, assim, o que tem de parecido no mercado, assim, que o pessoal vende, e, pô, eu acho que é até legal, assim, se vocês pegarem noção com outras EJs, sabe? Tipo assim, procura os preços de outras EJs, porque, no fim das contas, é muito diferente, assim, sabe? Pô, a região que você está influencia, o projeto que você está vendendo influencia, então tem muita coisa. Tenta olhar para dentro da sua região, quem são as pessoas que fazem projetos parecidos, quanto que elas cobram, porque, querendo ou não, o mercado, ele rege muito o preço, e depois que vocês... e vai ser muito teste, assim, no início, sabe? Se vocês estão começando a rodar processo comercial agora, estão começando a negociar agora, vai ser um pouco de teste. E aí, depois que vocês começarem a testar, vocês vão começar a enxergar alguns padrões.
Então, por exemplo, aqui na Mais a gente começou a perceber que um ticket para a gente, e aí isso é antes da crise, né? Um ticket que a gente sempre usava era que R$ 600 era meio que o preço de uma semana nossa de consultoria, sacou? E a gente foi percebendo isso como? A gente percebeu, olhando historicamente, né, os projetos que a gente já tinha vendido, olhando para o quanto que, por exemplo, a complexidade de um trabalho, sabe? A gente nunca fazia, por exemplo, um Kaizen, que é um serviço que a gente faz por menos de R$ 4.500, porque é um projeto muito trabalhoso, sacou? Não vale a pena fazer isso por menos. Então, a gente começou a pegar essas noções todas, assim, com experiência e com histórico, assim. Então, o que eu acho? Pensando, talvez, assim, que vocês estejam mais começando agora. Procura no mercado o que tem de concorrência, digamos assim. E aí pode ser, se tiver alguma outra EJ, que é do mesmo ramo que vocês, usa muito ela de parâmetro, cola nela, assim, que ela pode ajudar vocês demais, assim, para vocês terem uma noção de preço. E comecem a formular por vocês mesmos, sabe? Tipo assim, define um preço, às vezes, se você quiser fazer de um jeito mais técnico, né? Você pode definir quantas pessoas que vão trabalhar no projeto, quantas horas que elas vão gastar e definir um preço para a hora consultoria, por exemplo. Então, a gente fazia aqui na Mais, por exemplo, que os nossos consultores, a hora deles custava, acho que, R$ 18, R$ 20. E a gente fazia planejamento do projeto com base nessa precificação, sabe? Tem vários jeitos, assim. Hoje a gente faz muito mais na experiência aqui na Mais, né? A gente usa esse até de R$ 600 por semana, porque a gente sabia que funcionava bem para o mercado aqui de fora. Mas, no fim das contas, cara, eu acho que o principal dica, assim, é de colar no MJ aí, que é parecida com vocês, que às vezes já consegue vender mais projetos, assim, e, pô, ver, assim, o que ela faz, quanto que são os preços dela, às vezes jogar um pouco abaixo disso para você conseguir validar o seu preço, né? Porque é um pouco complicado, assim, você ter uma precificação bem exata, assim. Mas eu acho que o principal dica é essa mesmo, de pegar uma outra EJ aí como ponto de fixação, assim. Show de bola, mano. Valeu mesmo. Nada, tamo junto. Depois, se você quiser, a gente pode trocar mais ideia disso, cara, porque é um assunto meio complexo, assim. Opa. Eu tenho uma pergunta, que assim, no cenário atual que a gente está, é meio complicado das empresas quererem receber a gente por causa do distanciamento e tal, para a gente poder conversar e tal, prospectar, e vocês têm, tipo assim, alguma dica de como a gente pode chegar no cliente nessa situação atual que a gente está vivendo agora? Boa, você fala o primeiro contato, assim, ô Pedro? Isso. Tá. Cara, eu acho que, igual eu falei, assim, eu acho que o olhar, ele tem que ser muito de empatia, assim, e, querendo ou não, assim, por exemplo, aqui na Mais, a gente faz muita prospecção ativa, né? Então, a gente trabalha geralmente com empresas mesmo, e aí a gente mapeia, assim, as empresas do mercado e tudo mais, que a gente gostaria de entrar em contato, e a gente pega e liga mesmo. E aí, geralmente, assim, nessa ligação, a gente tenta ali se apresentar, gerar um valor, fazer, assim, o básico ali que você tem que fazer do cold call, mas sempre com o olhar de, cara, a gente está trabalhando com algumas empresas nesse sentido aqui, a gente ajuda empresas a melhorarem a gestão financeira delas, e a gente sabe que as empresas estão com muita dificuldade, que as empresas de tal setor estão com muita dificuldade nisso nesse momento. Isso aí é uma realidade de vocês também? Vocês também estão com dificuldade para fazer isso aí, sacou? Às vezes, tipo, tentar trazer uma conversa mais aberta, sabe? Não tenta no primeiro contato chegar com um olhar de vendedor já, tipo, querendo vender a parada, sacou? Às vezes, ser um olhar mais de empatia, assim, você ligar conversando, cara, sou Pedro Vitor aqui, da Consuale, a gente ajuda empresas aqui a fazerem uma gestão de não sei o que um pouco melhor, ou a gente tem feito projetos nesse sentido e ajudado as empresas nesse sentido. Você tá tendo dificuldade, cara, para fazer isso e isso? Ah, não, o cara vai falar um pouco, você tenta fazer a conversa render ali um pouco, pergunta, entende melhor a empresa, e fala, cara, pô, muito legal, eu acho que a gente poderia muito conseguir te ajudar com um projeto nosso aqui para fazer isso, e eu queria saber se você não consegue marcar comigo um outro tempo, assim, para a gente poder conversar, porque eu te liguei aqui no meio dessas 2 reuniões aqui que eu estava tendo, não estou com tanto tempo agora, mas eu saber se a gente não pode conversar melhor um outro horário, que horas que eu posso te ligar? E aí a gente está fazendo todos os contatos por ligação mesmo, sabe? A não ser quando o cliente mostra um pouco mais de abertura, a gente tenta marcar um Hangouts, alguma coisa assim, porque aí dá para usar uma apresentaçãozinha.
mas geralmente a gente está fazendo muita coisa por telefone mesmo, sacou? Tipo, liga no intuito de conversar, de trocar ideia e vai desembolando a partir dali, sabe? Eu acho que esse primeiro contato ele tem que ser um pouco mais suave e menos agressivo, sacou? Não sei se fez sentido aí, se ajudou. Valeu, fez sim, viu? Valeu. Boa. Show. Beleza. Tem uma pergunta aqui no chat, eu vou ler aqui e responder já de uma vez também. Ô Ellen, eu não sei como é que tá de tempo, mas você vai me falando aí se estiver muito apertado também, tá? Eu tô bem tranquilo. Beleza, pode tocar. Beleza. Boa. O Henrique Gomes aqui, ele perguntou como estruturar o processo de vendas de forma mais eficiente quando a EJ tem poucos membros. Boa. Beleza. Cara, eu acho que o que muda, assim, se você tem poucos membros, né? Eu acho que o que vai mudar é que talvez você tenha menos volume em alguns pontos e as pessoas tenham que fazer o processo inteiro, digamos assim. Então, eu não sei quantos membros aí exatamente que você tem aí na EJ, mas, por exemplo, o processo em si, ele pode seguir praticamente o mesmo, assim, sabe? Então, você vai ter que fazer a ligação, você tem que entrar no primeiro contato com a empresa, você tem que fazer um contato mais profundo ali depois para entender as dores do cara, entender o sonho dele, entender tudo que você precisa entender antes de ir para a proposta, depois você marca uma proposta, né? Então, o processo em si, ele é o mesmo. A questão é que você tem menos gente para fazer as coisas, e aí vai depender muito de como que você vai se organizar, sacou? Então, eu vou deixar aqui 2 pessoas para ficarem só ligando, e essas 2 outras pessoas aqui vão fazer só qualificação, e eu vou apresentar todas as propostas. Na verdade, eu não acho que isso seria um caminho muito bom, né? Eu falei aqui meio que sem pensar. Tipo assim, o ideal mesmo é que a pessoa que fizer a qualificação, ela vá até o final do projeto, assim. Porque existe uma coisa que eu nem comentei muito durante a apresentação, mas é a questão da confiança. Então, se você coloca muitas pessoas nas etapas ali do projeto, vai ficar estranho para o cliente. Porque, por exemplo, é uma pessoa que liga para ele, aí depois é outra pessoa que liga na próximo contato, e aí depois, na hora de apresentar a proposta, aparece outro cara. Então, tipo assim, ele não cria confiança com ninguém, sacou? Então, o que eu gosto, assim, eu acho legal. Na parte de ligação, você pode colocar quantas pessoas você quiser, não importa, assim. Eu acho que até na parte de prospecção é onde tem que ter mais gente, beleza? Para você gerar volume de cliente. E aí, na qualificação e na apresentação de proposta, eu acho que é legal ser tudo a mesma pessoa, sacou? Então, quem fizer a qualificação e o diagnóstico do cliente vai até a proposta, sacou? E aí você, tipo assim, distribui, sei lá, do jeito que você achar que pode encaixar melhor, para, sei lá, por exemplo, você ter 5 pessoas ligando e 2 vão fazer a parte do diagnóstico e da proposta, sacou? Então, tipo assim, eu acho que a distribuição, assim, que vai depender porque você tem menos pessoas no EJ, sacou? E tenta usar também, por exemplo, uma coisa que eu já fui de desenvolvimento, assim, aqui em Juiz de Fora, né? Tinha um núcleo aqui em Juiz de Fora, eu fazia parte do desenvolvimento, eu já tive contato com algumas EJs, que uma coisa que rolava muito, por exemplo, se você tem mais de um curso, às vezes vai ter uma pessoa da EJ só que sabe sobre uma certa área. Então, se você prospectou, sei lá, uma empresa, sei lá, um pet shop, e você acha muito que aquele pet shop você vai conseguir vender alguma coisa de tal área, tipo assim, já pensa nisso antes, sacou? Porque às vezes você manda uma pessoa que é de outra área, de outro curso, e ela não vai saber conversar sobre aquele assunto, sacou? Então, se a CJ, por exemplo, for de mais de uma área, tenta mapear isso também, sacou? Tipo assim, geralmente os pet shops a gente consegue vender, sei lá, instalação elétrica, uma parada assim. Então, tem que ter alguém de engenharia elétrica indo naquele pet shop, sacou? Para conversar com a galera. Então, tenta mapear os conhecimentos também que a galera tem e que isso também vai fazer diferença na hora de distribuir a galera. Ainda mais se você tiver pouca gente na EJ. Então, tenta pensar um pouco nisso também. Mas eu acho que, no fim das contas, a única coisa que muda é isso. Como que você vai distribuir a galera? O processo é praticamente a mesma coisa. Se fizer sentido aí, manda um ok aí, ô Henrique, senão eu tento explicar de novo. Boa, fez sentido sim. Boa, show de bola. Show. O William, já vou pegar a outra aqui do chat, então, a outra que tem aqui. O William Siqueira perguntou quais estratégias de mercado que vocês estão sugerindo para os empresários enfrentarem a crise. Boa, eu acho que você perguntou mais no sentido de o que a gente está vendendo, o que a gente está fazendo com os nossos clientes, né? Assim, não vou negar, assim,
que é um momento mais difícil, assim, da gente conseguir estar vendendo projetos frequentemente, assim, porque muita gente está com medo, assim, de investir, né? Então, é bem normal, assim, que a gente hoje não está com o mesmo volume de projetos que a gente tinha antes. O que a gente está tentando fazer, assim, a gente está tentando identificar quais nichos, assim, do mercado estão crescendo, por exemplo, ou qual nicho de mercado está precisando muito de ajuda, e a gente identifica qual que é a dor que aquele mercado tem, e aí a gente vai, pô, beleza, se o mercado tem tal dor, a gente consegue ajudar esse cara ou não? Sacou? Se a gente consegue ajudar, o que a gente pode usar para ajudar ele? Qual projeto que a gente pode fazer com ele para ajudar ele? E aí a gente já prospecta mais direcionado. E aí, por exemplo, uma coisa que a gente começou a perceber é que o mercado de material de construção estava crescendo para caramba. E aí a gente começou a prospectar vários deles, porque a gente viu que eles têm, muitas vezes, problema na gestão de logística deles, na gestão de estoque deles, na parte de gestão financeira um pouco também. Então a gente começou a tentar prospectar eles e ver o que dava. E aí a gente está meio que, como é que eu posso falar? A gente está cada vez mais, assim, tentando confirmar, pô, esse aqui realmente é um nicho bom, pô, esse aqui realmente é um nicho bom, esse aqui já não é, esse aqui a gente não consegue ajudar, sabe? Então, a gente vai meio que, a gente tem uma hipótese e a gente tenta validar a hipótese por meio da prospecção, por meio do processo comercial. É difícil eu falar, tipo assim, qual estratégia que a gente está sugerindo, porque depende, sabe? Tipo, depende do setor. Se o cara for, por exemplo, do mercado de delivery, que está crescendo também um pouco, vão ser outras sugestões que eu vou fazer, sacou? No delivery, você tem que saber exatamente precificar bem o seu produto, para você tomar cuidado, não ter prejuízo. Você tem que prezar muito pela sua entrega ser rápida, para você ficar bem ranqueado nas paradas. Então, as estratégias são muito diferentes, sacou? Dependendo do mercado. É meio difícil de falar, tipo, o que a gente está sugerindo, porque, igual eu falei, depende de para quem que a gente está prospectando. A gente chegou a prospectar até algumas agências de marketing digital, por exemplo, e era muito diferente, sacou? Teve uma agência de marketing digital que a gente estava para fechar um projeto, e o projeto era voltado para a experiência do cliente, sacou? Para melhorar a experiência do cliente deles, então, que é uma parada totalmente diferente da loja de construção lá que eu falei, sacou? Então, isso aí vai depender de qual setor que você está atuando. Que você tem que identificar qual que é a dor que esse setor tem e, a partir disso, oferecer uma parada que faz sentido, sacou? Eu acho que esse tem que ser o caminho, assim. Boa, valeu, William. Bom demais. Eu vou fazer uma consideração aqui que eu vejo que é bom frisar nisso, né? Algo que você falou agora sobre a prospecção mais direcionada. Então, eu acho que a gente deve focar muito nesse ponto, porque é mais estratégico, que eu vejo assim, que alguns AJs às vezes querem muito vender e sai assim, ligando, eu quero vender, e sai sem um direcionamento, sem ter muito claro como é que pode ajudar aquela empresa. Então, assim, meio que prospecta na doida mesmo. E eu vejo que isso gera um desgaste muito grande em toda a equipe, sem nenhum resultado. Então, para que vocês tenham consciência aí sobre essa prospecção bem qualificada, né? Perfeito, falou muito bem, Ellen, isso rola muito mesmo. Primeiro, eu queria, isso é bem legal, assim, ter a vontade de prospectar já é um passo bem legal, assim, é uma parada que todo mundo tem que ter. Então, se você já tá com vontade, assim, já tá correndo atrás, isso é irado, assim, tem que ter isso. E a partir do momento que você tem, você está prospectando, você está gastando esforço com isso, eu acho que é igual a Ellen falou, né? Você tem que tentar cada vez mais diminuir o esforço e aumentar o resultado que você está gerando. Como é que você faz isso? Foca em um nicho que você acha que vai dar certo, procura aquele nicho, entende aquele nicho, e aí depois que você entende aquele nicho de mercado, você vai jogar, pô, tá sendo bom prospectar esse nicho, não tá sendo legal prospectar esse nicho. Se não tá sendo legal, você vai e troca, sacou? Não adianta, sei lá, você pegar e sair ligando para pet shop, restaurante e empresa de marketing digital e loja de ferramentas de construção e Deus e o mundo ao mesmo tempo, sabe? Principalmente nesse momento que tem setores que não vão investir de jeito nenhum, sabe? Então, eu acho que é bem legal, assim, vocês tentarem ter algumas frentes, assim, vocês podem até dividir a galera em grupos e cada um meio que prospecta uma área. Então, assim, meio que divide em grupos e tenta entender bem se aquele nicho está sendo bom ou não. Se não tiver, cara, para de perder esforço com ele, igual a Ellen colocou muito bem. Isso é importantaço mesmo. Muito importante.
E aí, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida ou algo a acrescentar? A gente pode fechar aqui. Então é isso, né? Moisés está aqui? Está Tô satisfeito? sim, eu entrei agora há pouco. Eu queria agradecer muito a participação do Leopoldo. Muito obrigado por ter aceitado compartilhar um pouquinho do conhecimento dele com a gente. De verdade, fiquei muito feliz. Eu acredito que foi muito gratificante para as EJs. Trouxe muita coisa que elas podem estar usando e aplicando agora daqui para frente. Boa, show de bola. Eu falei no começo, mas, de novo, cara, eu que agradeço o convite, assim, é sempre um prazer pra gente poder estar fazendo isso, assim, tá podendo ajudar a rede de alguma forma, né? Eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente pode fazer no MED, assim, é tá se ajudando, né? A gente tem que aproveitar a conexão, a rede que a gente tem, né? E aí, pô, do caralho, acho que antes de eu entrar no MED, assim, eu nunca ia pensar que algum dia eu ia estar, tipo, ajudando a galera de outro estado, assim, que eu nunca ouvi falar e que eu nunca conheci ninguém, sabe? Essa conexão para mim é irado, assim. E, pô, fico muito feliz, assim, de poder estar ajudando vocês nesse sentido. O que vocês precisarem, assim, podem me chamar. Eu vi que uma galerinha já entrou lá no nosso grupo dos melhores amigos também. Fiquem por lá, fiquem de olho que a gente vai mandar uns conteúdos bem legais, assim, para vocês também. E, no fim das contas, é isso, cara. Eu acho que é um dos principais intuitos, assim, do MED, a gente estar se ajudando, a gente conseguir crescer junto e fico agradecido aí pelo convite. E o que precisar aí, pode chamar a gente também, que tamo junto sempre aí. Obrigadão, galera, pela atenção e pelo tempo de vocês. Acho que foi bem produtivo aí o momento. Total. Valeu. Boa.